Golden Speakers começando e hoje com um convidado que traz ideias fortes e que eu quero que você preste muita atenção. Estou aqui com o Rômulo Fernandes. Bem-vindo, Rômulo. Obrigado, Cláudia, pelo convite. Um prazer enorme participar desse programa. A gente tem que bater um papo, conversar um pouquinho, falar um pouco sobre as nossas vidas, falar das coisas que a gente pensa aqui. Obrigado. Eu que agradeço e eu estou aqui para saber da sua vida, viu, Rômulo? Porque ele é uma figura muito simpática, muito carismática e a gente percebe em você esse ar de quem realmente tem essa docilidade, essa paz, essa segurança. Você sempre foi assim? Sereno e seguro? Seguro nem tanto, Cláudia, mas eu sou da turma daquele ver a vida, sabe, meio copo cheio e tem o meio vazio, né? Eu sempre vejo meio cheio, né? Eu acho que a gente tem que levar a vida assim de uma forma, apesar de todos os problemas, se a gente não levar a vida de uma forma mais prazerosa, a gente vai ficar infeliz pra caramba, porque tem muito problema, né? Então, ainda mais na área que a gente trabalha, na política, se você não tiver esse espírito de fraternidade, solidariedade, de companheirismo, né, as coisas ficam muito pesadas, né? Eu tento me pautar a minha vida desta forma, né? Porque eu acho que fica mais gostoso, fica melhor. Por isso que você tem essa leveza. Ainda A bem, gente né? olha para você e parece que vai ficar tudo bem. E agora eu vou perguntar, está tudo bem? Como é que está o nosso estado de São Paulo? Ele é deputado aqui de São Paulo, por Mauá, representando Mauá. Não, Cláudia, eu tenho muito orgulho do que a gente faz. Eu estou na política já há muito tempo, eu tenho uma história bacana, porque eu vim do interior do estado de São Paulo, de uma cidade chamada Santa Fé do Sul, é longe, divisa com Mato Grosso. Para quem não conhece, conheça Santa Fé do Sul, que é uma cidade turística que é muito bonita, minha cidade natal. E na década de 78, 79, todo mundo queria ser metalúrgico na época, porque estava crescendo naquele momento a indústria automobilística, e o meu pai tinha uma venda, Cláudia, em Santa Fé do Sul, uma venda, aquelas vendas que vendia de caderneta, né? Pequena, vendia Saudade, hein? saudade Ia daquilo, lá, né? conversava, já E aí saía com você. entrou que chegou na cidade de Santa Fé um supermercado grande. O que aconteceu? Aconteceu que as vendas começaram a fechar, porque o pessoal começou a comprar no supermercado, né? E o que você faz? Vamos para São Paulo, né? Veio para São Paulo. E eu vim de Santa Fé do Sul, fui morar numa cidade ali do ABC chamada Santo André, e depois nós mudamos para a cidade de Mauá, que é onde eu resido agora. Eu sou do Partido dos Trabalhadores. Naquela época lá chegou um sujeito barbudo lá, chamado Lula, nosso querido presidente Lula. Já ouvi falar. Já ouviu falar esse rapaz, né? E aí fundou-se o PT, o Partido dos Trabalhadores. Você viu, então, o nascimento? Eu vi a construção. Olha. Eu tenho orgulho de contar essa história, porque a minha mãe, que era dona de casa, semi-analfabeta, ela era catequista da Igreja Católica, e ela tinha uma associação chamada ADC. É uma história muito bonita, porque eu gosto de contar essa história, porque eu acho que mostra a capacidade das pessoas de superar a sua própria história e, conjuntamente com as outras pessoas ao seu redor, mudar a realidade onde ela vive. A minha mãe tinha uma associação, minha mãe e outras mulheres, diga-se de passagem, só mulheres, chamava ADC, Associação das Donas de Casa. E elas fundaram a associação, e quando chegou o PT, o Partido dos Trabalhadores, nessa época de 80, 79, 80, minha mãe foi convidada para ser vereadora, candidata a vereadora. E a gente nunca fez política. Eu já fui presidente da Associação de Moradores, já fui presidente de uma associação que trabalha com educação popular, né? Só que política partidária nós nunca fizemos, mas naquele momento o PT surgiu por uma demanda e uma necessidade que todo mundo tinha, porque no movimento social, nos movimentos das igrejas, das universidades, tinha um limite de atuação. E aí surgiu o PT por conta dessa necessidade. Em 82, minha mãe, semi-analfabeta, dona de casa, arriscou, vamos um partido novo e tal. E minha mãe ganhou, em 1982, a primeira mulher vereadora. Que bacana! É muito legal, essa história é bonita, é muito, muito legal. E aí um olhou para a cara do outro, Cláudio, e falou assim, tá, e agora? Mas mãe, tá, agora, e aí um olhou para a cara do outro e falou assim, política. e agora, o que a gente faz, entendeu? E tinha um padre muito conhecido, eu sou católico, eu sou da turma dos igrejeiros, que a gente fala na igreja, né? E um olhou para a cara do outro e falou assim, tá, o que nós vamos fazer? E tinha um padre chamado padre francês, o padre Zé Maon, e falou assim, tá, vocês continuam fazendo exatamente o que vocês fazem, tentar ajudar a vida das pessoas, né? Transformar a vida das pessoas de uma forma melhor. E dali para cá eu nunca saí nem do Partido dos Trabalhadores, nunca saí da política. Eu fui
vereador em 2 mandatos, fui secretário de Verde e Meio Ambiente, fui secretário de Planejamento, fui superintendente de uma agência de reguladora de água e esgoto. E agora, na última eleição, eu nunca fiquei 10 anos fora das urnas, mas nunca deixei de fazer a política. E me candidatei, né, em 22 para esse desafio de candidato a estadual. E foi muito legal, porque na primeira vez já ganhamos, né? É um estado muito grande, Cláudio, muito grande, são 645 municípios no estado de São Paulo. A gente não consegue, até por uma capacidade física mesmo, você não conhece todo o estado, né? A gente fez algumas opções. A minha eleição foi muito na região metropolitana e muito pouco no interior do estado, porque a gente não tinha condição de fazer uma campanha. Mas depois, quando você assume o mandato, você começa a andar um pouco mais no estado de São Paulo e ver as características, e mais do que isso, é ver as diferenças do estado de São Paulo. Isso é uma coisa que eu chamo muito a atenção das pessoas, porque a política, por mais que as pessoas não queiram participar dela, ela está na vida, a todo momento ela está na tua vida. Quando você acende uma luz, é um político que define o preço da luz, quando você vai abastecer. Então, se as pessoas de bem não discutem a política, as do mal discutem e às vezes dá ruim. Né? E decidem por nós todos. E decide, né? decide por nós. Então, a gente leva lá poucos minutos para votar, mas a gente está definindo 4 anos das nossas vidas, né? Uma educação boa, um transporte bacana, uma saúde legal. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, independente das bandeiras partidárias, eu acho que as pessoas têm que ter a noção daqueles 2 minutos do voto dela, que ela pode transformar a vida dela, pessoalmente, e a vida das pessoas. Né? Então, levar isso a sério, né? Levar isso a sério. Agora, você acha que o brasileiro não gosta de política ou o brasileiro não gosta de trabalhar para o coletivo? Porque são poucas as pessoas que realmente, né, falam assim, olha, eu vou deixar os meus minutinhos para cuidar, ou até ser síndico do seu prédio, trabalhar pela sua igreja, sua congregação. Não, Cláudio, eu acho que as pessoas gostam de trabalhar no coletivo. O que eu acho que não tem é as pessoas se colocarem à disposição para fazer uma política partidária, como foi uma opção minha que eu fiz. Mas se você andar na periferia do estado inteiro, em qualquer lugar, você vai ver uma associação de moradores, você vai ver ali uma associação que trabalha com assistente social. As pessoas se juntam, as mães se reunindo, as pessoas se organizam. O que acontece? Isso é do ser humano. O que acontece é que nós da classe política, e aí eu vou usar um termo que eu não posso correr o risco de generalizar, né? Não vamos generalizar. Mas às vezes as ações dos políticos espantam as pessoas com relação à participação da política partidária. Tem um motivo para isso, não é à toa. Não posso discordar. Não é à toa, não é à toa. Cláudia, eu tenho muita consciência disso, disso. Mas é nesse sentido que eu sempre... Por isso que eu gosto de dialogar com você, que você é um cara esclarecido, gosta de um diálogo, a gente pode perguntar, eu não fico acanhada, será que tem pergunta? Cláudio, eu já isso é muito legal, né? Cláudio, já tive meu momento de rebeldia, já nos meus 18 anos. Eu fui você teve? Eu vou perguntar para sua mulher se você teve. Tive momento de rebeldia. Mas eu acho que a idade tem uma coisa bacana, né? Para algumas pessoas, mas dá uma serenidade. Dá uma serenidade. Para você, sabe, dar a medida certa para os fatos, né? Sim. Porque quando você tem 18, 19, 20 anos, né, você quer mudar o mundo assim, né? O que você queria mudar assim no mundo? Eu queria mudar que as pessoas enxergassem que tem um monte de gente precisando de ajuda. Tem um monte de gente. Porque na política, Cláudia, tem uma coisa que eu não me conformo com isso, espero nunca mudar isso. Quando você passa, e você está num lugar aqui na região mais nobre, digamos, de São Paulo, né? Você vê uma pessoa dormindo numa marquise, você achar que aquilo é normal. É normal. Você vê um menino vendendo uma bala, achar que aquilo é normal. E não é normal. Então, não é normal. Então, eu acho que nós, os políticos, não pode perder essa indignação. Porque aí que tem um perigo, sabe aquela coisa, você achar que aquilo é normal. E não é. E eu sempre falo que a política é um instrumento muito legal para transformar a vida delas, naqueles 2 minutos que as pessoas forem votar. Né? E eu fico danado da vida, Cláudio, quando você exerce seu direito de votar, você começa a ver as pessoas chegando para votar, olhando para o chão,
para ver se acha um papelzinho para votar. Na hora ali de improviso. Sabe? Aí eu falo, caramba. E normalmente, Cláudia, eu posso estar errado na minha estatística aqui, mas normalmente essas pessoas são as que mais reclamam, sabe? Olha. Mais reclamam. Você pega, se você pegar o mapa eleitoral, eu vou falar da minha cidade para não falar de outras cidades que eu não tenho os dados. E não há nenhum desrespeito à pessoa que eu vou citar aqui, tá certo? É o Tiririca. Eu nem conheço o Tiririca, conheci ele recentemente. E não há desrespeito nenhum a isso. O que eu quero dizer é o seguinte, na minha cidade, ele foi um dos deputados mais votados. Eu encontrei com ele em Brasília e perguntei para ele, pô, obrigado, você foi votado lá, você podia ajudar um pouco a cidade e tal. Aí ele falou, é Mauá, em Nem conhece. Rio Grande, Meu Deus. no Rio de Janeiro. Ai, meu Deus. Entendeu? Então, assim, essas coisas... Dói. Dói, né? Dói. Você fala, não, né, Tiririca? Dói, né? E eu estou numa região, ali na região do Grande ABC, que é uma região muito rica, uma região que tem um potencial muito grande de... Né, foi o berço da indústria automobilística aqui no país. E você tem a parte rica e a parte pobre, né? E eu acho que o perigo é você saber para quem você quer fazer a política. Uma coisa é você fazer política para Faria Lima, para Paulista, outra coisa é para fazer política para Quebrada, para aquelas pessoas onde necessariamente precisam, que não tem esgoto. Eu sempre dou esse exemplo de Campos do Jordão, que é uma cidade bonita, eu já passei lá, mas tem uma periferia em volta dela que as pessoas não conhecem, que tem um problema de saneamento que é gritante, né? Então a gente tem que fazer política para estas pessoas. Exatamente. Porque o Estado, ele é muito rico, ele tem um orçamento que a gente vai aprovar na terça-feira, a gente não entrou em recesso ainda, ele deve 400 bilhões de orçamento. Parece que é muito dinheiro, né? 400 bilhões e tal. Mas é rico para quem, cara pálida? Para quem é essa riqueza? Então, eu acho que nós, os políticos, tem que enxergar exatamente para quem você quer governar. Nunca esquecer o seu passado, que é o passado que eu vim de Santa Fé, passei uns perrengues danados. Eu não estou reclamando dos perrengues que eu passo, não. Acho que isso me ensinou na vida. Muito. Na vida. Me ensinou na vida. Então, o que a gente tem que tentar fazer é distribuir esses 400 bilhões de uma forma mais justa possível. Essa é a ideia. E qual a dificuldade de fazer esse dinheiro chegar aonde precisa? É a administração. A gente ainda é muito burocrático. Nós estamos aqui na bancada do Partido dos Trabalhadores de 18 deputados. Nós somos de oposição ao governador Tarcísio. E não há nenhum demérito à pessoa. Eu sempre falo isso. É a política que ele faz. Né? Uma pessoa que não tem identidade com o estado de São Paulo, todo mundo sabe disso, é um carioca. A primeira pergunta que fizeram para ele quando ele chegou aqui em São Paulo, onde ele votava, ele nem sabia onde votava, né? Isso é fácil de identificar, está em todos os jornais e tal. Então, eu acho que ele não está sendo justo na distribuição dessa riqueza. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a Sabesp. A Sabesp, nós fizemos um trabalho bastante grande na Assembleia Legislativa para ela não ser privatizada. Por quê? Primeiro que a gente entende que a água não pode ser mercadoria, ela tem que ser o bem comum. A partir do momento que você privatiza uma empresa estatal, como era a Sabesp, que gerava lucro, tinha um plano de trabalho até 2030 para investimento, você tinha um corpo técnico muito bom e foi privatizada. A partir do momento que ela foi privatizada, primeiro, a água passa a ser não um bem comum. Ela passa a ser uma mercadoria, porque é uma indústria privada. Ela é de quem pode pagar. Ela é de quem pode pagar, tá certo? Então você muda o conceito. Sim. E quando ele privatizou a Sabesp, qual era o argumento que ele utilizava para a Sabesp? Primeiro, abaixar o preço da água. Não aconteceu. Não aconteceu. Segunda, a eficiência da Sabesp não aconteceu. E vocês que trabalham no jornal sabem disso. No mês passado, em Jaguaré, alguém já ouviu dizer que uma empresa de água causou uma explosão? Não é um negócio maluco? Olha, essa foi a manchete mais... me lembrou até do antigo Notícias Populares. Maluco. Que brincava com esse jogo de palavras. Como a água teve explosão. Como a água explodiu, entendeu? E causou aquele problema. E não foi só esse problema. Na minha cidade, por exemplo, teve uma senhora que morreu
porque a Sabesp ela começa a contratar, né? Ela não é ela que presta serviço, ela contrata terceiros, o terceiro contrata o quarto, e o quarto contrata o quinto. Como a Enel, né? A gente ficou Como a aqui Enel, nessa crise como de a Enel. E energia. ali eles estavam fazendo uma expansão de rede e um tubo que tem na cidade lá deslizou e bateu numa casa, deslizou por um morro assim, e arrebentou 2 paredes e matou a mulher vendo televisão dentro da casa dela. E vira e mexe, na semana retrasada, um reservatório de água explodiu não, né? Rompeu e causou um monte de transtorno. Então são estas coisas que eu falo, porque o governador Tarcísio ele tem a seguinte ideia, e quanto menos Estado para ele, melhor é, porque menos trabalho menos também. trabalho é. Então, este conceito de Estado não é um Estado que eu acredito, né? Por exemplo, um outro exemplo, a questão da escola cívico-militar. Não dá para a gente admitir um PM dentro da sala de aula, como aconteceu um tempo atrás. Ele escreveu algumas palavras, inclusive erradas, foi muito engraçado lá, não lembro que palavra que foi, mas ele escreveu 2 coisas erradas. Para mim, a Polícia Militar tem um papel fundamental fora da sala de aula. A função dela é segurança, né? Então não dá para a gente admitir esse tipo de postura. Por isso que a gente faz esse embate com o governador Tarcísio, por isso que eu apoio o Haddad como governador, como candidato a governador aqui, né, pré-candidato a governador, para a gente poder ter um Estado melhor. O Haddad foi responsável pelo FIES, ProUni, né? Então é uma pessoa que entende, conhece bem o Estado de São Paulo, uma pessoa muito preparada, né? Logo quando começar a campanha. É um divisor de águas, sem dúvida. Então, nós estamos com isso, mas a política ela é boa, dá para transformar. Viu? Você nesses anos todos não perdeu ainda esse brilho? Não. Nem a indignação e nem a esperança. Como é que faz para não perder a esperança? Vem dos jornais ali. Não. Eu vou dar um exemplo. Como é que a gente não perde a esperança? Um exemplo bem simplesinho. Eu não conheci o Pontal do Paranapanema. E fui conhecer o Pontal do Paranapanema, os assentamentos que tem lá. Porque eu sou do seguinte princípio, você só muda a realidade na medida que você conhece a realidade onde as pessoas estão vivendo, para você poder mudar. E eu conheci um dos assentamentos lá, o meu amigo Serginho, logo ele pode ver esse vídeo, ele começou a falar das demandas que ele tem na cidade, que as pessoas tinham um assentamento, tinham dificuldades, e eles faziam hortas comunitárias, como o sol lá é muito grande, então as pessoas trabalhavam lá das 6 da manhã até 10 da manhã, porque depois não aguentava trabalhar mais no sol. Ele me pediu um negócio que chama tratorito, eu nem sabia o que era tratorito, tá? É um trator pequenininho, você manuseia na mão, né? E eu falei, mas o que você quer um tratorito? Ele falou, Rômulo, aqui a gente faz horta comunitária, acho que são 20 ou 30 famílias, que a gente faz aqui um conjunto de pessoas, a gente planta comum, come comum e vende o excesso daquilo que a gente come, né? Foi bacana. E a gente tem as emendas parlamentares que a gente pode destinar algum recurso, que o dinheiro não é meu, o dinheiro é do Estado, do contribuinte e tal. E o deputado tem a capacidade, a possibilidade de mandar esses recursos. Eu fui estudar um pouco o que é isso, o que é esse tratorito, para que funcionava. Esse trator. Nós conseguimos uma emenda parlamentar de 3 tratoritos. Que custava na época, eu posso estar enganado, mas foi tipo 80 mil, 70 mil, eu não lembro. Nós conseguimos uma emenda parlamentar e essas pessoas compraram o tratorito. Mudou a vida destas pessoas, Cláudia. Assim, naquele tratorito, eles triplicaram a área que eles trabalhavam, né, com relação a isso. Com essa pequena tecnologia já teve uma tecnologia, e assim, se eu não tivesse ido lá, como é que você muda uma realidade dessa? E deu tudo certo, hoje eles produzem, comem, vendem, por conta de uma ação tão pequenininha. Por isso que eu não perco essa indignação, porque eu acho que vale a pena a gente ajudar, vale a pena mudar. Às vezes você pode... Acho que algum canto do estado de São Paulo tem uma comunidade esperando eu não vou uma ajuda. Eu não vou mudar o mundo, mas eu vou fazer a minha parte. A sua parte hoje você está delimitando em quais esferas? Porque a gente sabe que realmente não dá para... Não dá para mudar tudo. Que para você é um ponto de honra, tipo assim, isso aqui eu quero como eu moro ali no ABC, tem algumas bandeiras que eu tô abraçando ali, né? O Grande ABC, para quem não conhece, tem 7 cidades, né, que compõem esse círculo. E a gente acha que é só A, B e C. Não. Vamos tentar ver. Rio Grande da Serra, Mauá, Ribeirão, Santo André, São Bernardo, Diadema,
Tá faltando. São Caetano. São Caetano. São Caetano. São essas 7 cidades. Só que essas 7 cidades, ela tem especificidades muito assim, diferentes uma da outra. Sim. Muito diferentes. Umas bem mais ricas, né? Umas Santo bem André. mais ricas. Por exemplo, a minha cidade onde eu moro tem 70 anos de vida, aproximadamente. São Bernardo tem 400 e alguma coisa, Sim. Santo André tem 400. Então, as diferenças só da idade já dá uma dimensão das diferenças que tem com relação à infraestrutura. Neste grande ABC, tem uma micro-região que a gente fala, que é Mauá, Ribeirão e Rio Grande da Serra, que é a ponta do grande ABC. Ali nós temos um grande problema que é um hospital regional. Existe ali no grande ABC alguns hospitais, são 2 hospitais, o Serraria e o Mário Covas, que atende algumas cidades. Nestas 3 cidades que eu estou citando aqui, Mauá, Ribeirão e Rio Grande, ali nós temos quase 1 milhão de habitantes, 800 mil habitantes aproximadamente. E nós não temos um hospital regional. Hoje a nossa grande bandeira é que essa micro-região tem um hospital regional ali, porque nós temos o Hospital Nardini, onde eu moro, que atende Ribeirão, Rio Grande, todos os acidentes do Rodoanel, o pessoal da Zona Leste que faz divisa ali, e a gente não tem esse hospital regional que pode possibilitar a gente um melhor conforto para as pessoas. As pessoas saem de Mauá, têm que viajar às vezes 1 hora para o hospital da Zona Sul, da Zona Norte, porque o CROSS que regula isso. Então é uma luta que a gente vai fazer. Pode ser que demore, mas eu não sabe. Alguém tem que começar. Alguém tem que começar. Alguém tem que começar, né? E essa luta não é uma luta só minha, é uma luta de um monte de gente. Então, que bom que você não está sozinho. Não estou, não. Você tem essas 3 cidades que têm esse mesmo desejo. E alguém precisa colocar esse problema na mesa, né? Nós falamos com a Haddad, o Haddad já vai incorporar isso no plano de governo, e nós estamos cobrando o governador de Tarcísio também para que isso aconteça. E vocês têm tido um bom diálogo com o governador? Sim. Eu sempre falo, nós discordamos do método dele trabalhar, discordamos de uma série de coisas, mas eu acho que esse país aqui, a gente precisa voltar a ter um diálogo com mais tranquilidade. Sim. Cláudia, não dá. Sem essa polarização. Nem detergente é mais neutro, né? Pois é, descobrimos. É um negócio maluco, né? Chega a ser insano, né? Chega a ser insano. A água pega fogo, o detergente neutro não é neutro. E aí você pega as pessoas queimando sandália havaiana. Então, meu Deus. Essas coisas assustam um pouco a gente. Por mais que, é lógico que a gente... Quem está lucrando com essa polaridade, com essa briga? Porque aí a gente vai parando, né, na esfera do estado, do país, da cidade, daqui a pouco do prédio, né? Eu acho que não falo mais com fulano. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão nos assistindo sabem que nas famílias, tem, até dentro delas, está polarizado de uma forma que às vezes você para de falar com o irmão, você para de falar com o amigo. Já cansou, não? Então, mas eles reafestem. Eu espero que não, Cláudia, né? De verdade. Eu tenho feito um esforço danado. Eu também. Danado. E eu sou da área de comunicação. Eu falo assim, não pode existir uma pessoa nesse planeta que eu não possa me comunicar. Porque se é ser humano, sabe a mesma língua, a gente tem que ter diálogo. Eu sou da seguinte tese. Tem um ditado chinês que fala que a flor que nasce na adversidade, normalmente ela é mais bonita. É verdade. Então, por isso que eu falo que eu sou um cara do copo meio cheio, né? Sim. Porque se a gente perder essa esperança, a gente vai para casa e bota a cabeça debaixo do travesseiro, né? A gente tem muitas críticas à política, mas esse ponto eu tiro o chapéu, porque são pessoas dispostas ao diálogo. Não tem problema se você é do outro partido, se você tem uma outra ideia, mas senta na mesa feito adulto. Senta na mesa e dialoga. Né? Parece que não é difícil não, né? Não é difícil não, né? Alguém tem que abrir mão. Quando você vai para uma negociação, eu falo isso lá na Assembleia Legislativa. Essa é uma técnica de negociação. Você já tem que saber o que você está disposto a fazer. Vou dar um exemplo que eu fiz agora recentemente de um projeto de lei que nós apresentamos na Assembleia Legislativa, que é um projeto que cuida um pouco dessa coisa das bets, da saúde pública com relação às bets. É um negócio que as pessoas talvez não tenham dimensão. Nós estamos vivendo uma nova pandemia nesse país aqui. Mais de 58 milhões de pessoas estão jogando nas bets. Eu sou contra as bets, eu queria começar por aí. Mas eu não consigo, na minha esfera de poder, eu não consigo fazer essa discussão. O que me incomodou e o que eu comecei a escutar, isso de um ano e meio atrás, que o setor público que mexe com a saúde, a área da saúde pública, não estava preparado para esse novo vício. Cláudia, as bets já estão passando esse transtorno, esse vício, o cigarro.
Uau! E em pouco tempo, hein? Em 3 anos, Deus, onde nós vamos parar? em 3 anos, aumentou 500%. 500%. Olha, 500%. mais uma área. Estou com uma palestrante maravilhosa que vem daqui a pouco. Ela já pegou a ideia, né, Pan? E isso me assustou muito, porque nas medidas que você vai andando, conversando com as pessoas, você escuta uma dona de casa falando, um pai de família falando, o outro falando, você fala, pô, tem um problema aí. Eu peguei e fui conversar com o pessoal do Hospital das Clínicas, doutor Hermano, que é o maior especialista no Brasil, e me ajudou demais, Eu falei, Hermano, nós estamos com um problema. Ele falou, até que enfim alguém está vendo, né? Até que enfim alguém está vendo. Foram só no ano passado, foram 37 bilhões de movimento financeiro nesse sentido. O que eu falei? O que eu pensei? Eu falei, eu não quero trabalhar nessa discussão financeira, eu quero trabalhar com relação à saúde pública das pessoas que estão sendo afetadas. Cláudia, tem muita gente, muito jovem tentando se matar, dobrou o número de tentativas de suicídio. Que tristeza, hein? Muito triste. As pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão perdendo as famílias, as pessoas estão se desestruturando, e é um assunto que as pessoas não conversam. Não estão vendo, porque a TV está fazendo propaganda, os nossos atletas estão fazendo propaganda, os nossos cantores, os influenciadores, obrigado. Ninguém está vendo. Eu vi outro dia, eu não vou citar o nome aqui, um jogador muito famoso dizendo assim, aposte, pratique esse esporte. Porra, é melhor do que usar droga. Pelo amor de Deus, Eles gente. falam Então isso. eu queria que essas pessoas que estão fazendo essas propagandas fossem para o hospital público, Sim. Ou fosse para os grupos, já tem grupos de jogadores anônimos dessas bets, conversar com essas pessoas, sentir na pele o que tem essas pessoas. Porque eles não fazem propaganda de cigarro. É um problema de saúde pública. Não tem ideia, né, do estrago. Então, aí nós apresentamos um projeto lá que era para qualificação dos profissionais da saúde com relação a esse tipo de tratamento. O doutor Hermano ajudou a gente na formulação desse projeto de lei. O governador, nós apresentamos. Aí, quando você fala do diálogo que a gente tem que falar com os outros pares, né? Foi uma votação unânime. Eu tive que conversar com gente do PL, PSDB, PDT, PTB, porque eu tive que explicar para essas pessoas, gente, é um problema de saúde pública, tem um problema aqui. Tem problema, o Estado precisa se preparar. Sei que tem gente faturando, mas tem muita gente, aí. Tem muita. Eu recebi muito recadinho, viu, Cláudia? Imagino. Ó, para de mexer com isso, para de mexer com isso. Mas quando você vê uma mãe de família, fala assim, ó, meu filho, semana passada, entrou lá um rapaz com ele, que eu nem sei quem é, pegou a televisão, pegou minha geladeira e pegou o meu sofá. Aí você fala, pô, você vai ficar quieto? Não dá, né? Eu espero que você não se cale. Não. Então a gente conseguiu aprovar. E quando eu fui conversar com esses pares, né, que são 94 deputados, a gente começou a conversar e explicar para eles. Então foi um projeto que teve unanimidade na sua aprovação. Que bom saber que vocês têm diálogo um com o outro. Tem coisa que... Como é que a pessoa não vai aprovar um projeto desse, Cláudia? Assim, chega a ser insano se alguém falar contra isso, entendeu? A menos que esteja ali ganhando, né? Ninguém assume também, viu, Cláudia? Ninguém assumiu. Pode até ser que tenha alguém... Não levanta esse tapete, deixa ele... Não, deixa ele lá embaixo, Senão a gente não sai daqui hoje. E por incrível que pareça, a gente começou com o governador já sancionou e nós estamos na fase de regulamentação. Que bom, que bom que você trouxe uma notícia boa. Uma notícia boa, mas eu sou meio radical nisso, porque se alguém me convencer que as bets faz bem para alguma coisa, eu posso até mudar de ideia, mas até agora, absolutamente, eu não vi nenhum argumento. Pelos estudos que você tem nenhum argumento. Você vê o tanto de gente que aumentou, e você vê um profissional da saúde pública querendo ajudar essas pessoas e não tem preparação. Então o projeto de lei vai assim, a gente precisa capacitar esses profissionais para cuidar dessas pessoas. Né? Então, e a gente tem profissionais maravilhosos, então vocês vão ter esse apoio agora. Olha que nós vamos ter. Já. Né? Que legal. Para mim, assim, é muito bacana. Por isso que eu não desanimo. Você não muda o mundo. Agora eu já animei de novo. Você não muda o mundo, mas faça a sua parte, sabe? Se você for teimoso, e a gente tem que ser resiliente, Cláudia. E olhar o próximo degrau. É o que a gente pode fazer a partir de nós. É isso. Adorei conversar com você. Queria que você deixasse aqui a sua última mensagem. Obrigado. As suas redes sociais, onde é que a gente te acha. Dá para a gente dialogar com você através do quê? E-mail?
Pelo nosso Instagram, Instagram, eu vou ter que olhar meu legal. Instagram, que senão eu não Por vou favor. saber do meu Instagram. Eu vou olhar aqui, É. é 13 Rômulo Fernandes. É? 13 Rômulo Fernandes. Então tá Acertei. bom. Olha, uma É, alegria. Gostei não, muito desse nosso bate-papo. Acho que é importante a gente saber o que vocês estão fazendo. Até você quer falar mal? Primeiro, veja o que a pessoa está fazendo. é. Depois você pega e coloca a sua opinião, Não, não é? obrigado, Cláudia, por você dar essa oportunidade para a gente conversar e bater um papo, É que eu acho muito que é gostoso, importante, é eu bom, né? adoro Agradeço conversar com de coração. pessoas que têm ideias. Obrigado, A gente obrigado pelo precisa convite. entender o que vocês estão pensando. Eu que Tá certo. agradeço. Foi um Obrigado, prazer. viu? Prazer é meu. E você até o próximo programa com mais ideias, com mais convidados como o Rômulo, que é um doce de pessoa e trouxe aí o ponto de vista. Um grande beijo, até o próximo programa.